Vibe Mundial FM. O tema que eu vou abordar hoje, eu vou falar sobre a mulher, né? Já trouxe essa flor de presente. Vou falar sobre a mulher. Mas antes de desenvolver esse assunto, eu quero falar com vocês sobre a ONG da rádio. Eu tenho recebido algumas doações. Muito obrigada a Cláudia e mais tantas outras pessoas que têm sempre contribuído com a rádio, né? Nesse sentido, porque são 280 cães que a gente vai recolhendo na rua e eles estão prontos para adoção. E é muito interessante porque eles são castrados e vacinados. E se você adota um cãozinho desses, você cria uma vaga para um novo cão, para a gente socorrer um novo cãozinho. Então é muito interessante a gente ter esse tipo de amor, esse tipo de compaixão com esses anjos de quatro patas. Eu falo que são os anjos de quatro patas, né? Eles já nascem sabendo tudo aquilo que a gente passa a vida inteira nos trabalhando e tentando desenvolver. Hoje eu quero contar uma historinha muito rápida, assim, sobre animais. É que uma galinha que foi resgatada, acho que tem uns 3 meses, por um pai de santo. Ela estava com o biquinho colado e ela tinha um nome dentro, um nome chamado Sandra, dentro da boquinha dela. E eles levaram, socorreram. E isso tá muito bonito porque ela deu cria. Ela teve 6 pintinhos, né? Ela já tá super bem. Então, a dica que a gente dá, amigas estrelas, é o seguinte: sempre que vocês verificarem maus tratos, por favor, chamem os protetores dos animais, a delegacia mais próxima, porque é crime inafiançável, é um abandono de menor e de incapaz, porque eles dependem da gente. Então, se você vê um vizinho que não dá, a água está verde, não está sendo bem tratado, está sendo hostilizado. É um dever que nós temos como cidadão e um compromisso de compaixão com esses anjos, da gente fazer isso se tornar público. Filma no teu celular. É assim, eu assisto alguns programas, a gente estuda muito sobre a mente humana, e eu assisto alguns programas no Discovery ID, que é um programa policial, e eles dizem que os crimes mais hediondos, eles são desvendados porque os vizinhos dão as coordenadas mais importantes. Às vezes é uma questão de horário, às vezes é uma questão de um barulho que ouviu. São os vizinhos que salvam, inclusive, muitas pessoas que estão no cativeiro há anos. Então, assim, preste atenção na sua vizinhança, se não tem nenhum animalzinho que a gente precisa socorrer. É nossa obrigação, nosso dever. Eles dão tanto pra gente, então é um dever da gente socorrer. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês, amigas estrelas, que é extremamente importante. O cachorro não tem o senso de tempo. Às vezes a gente sai e você deixa o animalzinho sozinho, né? E ele não tem o senso de tempo, assim como as crianças não têm senso de tempo. Então, quando você sai na sua casa, perceba, se você for até a garagem buscar alguma coisa no carro, quando você volta, ele faz uma festa, o cachorro, como se não te visse há dias ou há horas. Por quê? Porque ele não tem o senso de tempo. E quando você sai, tem muitos filmes desses no YouTube. Ele fica na casa procurando o que fazer. Tem uns que vão e pegam a coleira, tem outros que pegam todo o papel higiênico e já mais rebeldes, né? Mais meninos, assim, já destroem todo o papel higiênico. Bom, eles são encantadores, né? Eu sou muito suspeita para falar desses anjos de 4 patas. Então vamos prestar mais atenção, né? Para criança tem tanta coisa, né? Para criança nós temos os contos infantis para mostrar o tempo, o espaço. Porque a criança não tem noção de tempo. Fala assim com uma criança: eu vou sair para trabalhar e eu volto daqui 8 horas. 8 horas, para uma criança, é muito abstrato a questão do tempo. Você tem que falar com a criança assim: quando o ponteiro grande do relógio estiver aqui e o pequeno estiver aqui, tá na hora da mamãe voltar. Tá na hora de voltar para casa. E hoje eu vou desenvolver esse tema, né? Falar do Dia Internacional da Mulher é muito interessante porque
As mulheres sempre fizeram parte da história da humanidade quando se começou o plantio. A mulher é que entendia que a mudança de lua fazia com que o nenê nascesse. E isso foi ridicularizado muitas vezes por muitas pessoas da ciência. E hoje você vai aos hospitais, até os médicos falam: ah, eu vou ter trabalho essa noite, porque vai mudar a lua. Né? Porque tem a ver o quê? O nosso organismo tem a ver com os minerais, ele tem a ver com as energias do planeta. A nossa glândula pituitária tem hidróxido de apatita, que é um mineral. Nosso osso é feito de minerais. Então, assim, nós somos o microcosmos dentro desse macrocosmos tão maravilhoso. Então, é muito interessante quando a gente fala da mulher. É um tema tão vasto, é um tema tão longo. Se você for falar das grandes mulheres na história, nós ficaríamos aqui. Mas no começo da história da agronomia, as primeiras agrônomas do mundo foram as mulheres, né? Porque elas sabiam a hora do plantio, a hora da colheita, elas sentiam, elas tinham a intuição, elas recebiam essas informações do invisível. Então, o poder, ele estava na mão das mulheres. O que acontecia? Como elas tinham essa premonição, essa habilidade, essa sutileza, sensibilidade em lidar com a natureza, elas faziam toda essa parte do plantio, da colheita, o acompanhamento todo, e depois elas entregavam o produto na mão dos homens. Esses homens iam nas praças para fazer o escambo, que era trocar mercadoria. Você trocava trigo por arroz, enfim. E chega num determinado momento que essas trocas ficaram um pouco difíceis. Como é que você ia trocar, sei lá, um boi por um carneiro? Às vezes não dava para fazer a compensação, e aí surgiu o dinheiro, as moedas. E quando as moedas surgiram, e dinheiro é poder, esse dinheiro ficou na mão dos homens. E aí os homens ficaram os donos da situação. E você vê que isso, você veja como as coisas são atávicas, porque isso se reflete até hoje, né? O Dia Internacional da Mulher, aliás, ele existe porque algumas funcionárias de uma fábrica em Nova York se rebelaram porque elas ganhavam menos do que os homens que faziam a mesma função. Então elas resolveram parar de trabalhar. E aquelas que ficaram dentro da fábrica morreram queimadas. E em consideração a essas mulheres, a esse evento que foi tão grotesco, surgiu o Dia Internacional das Mulheres. Quando a gente vê essas datas assim, tem algumas pessoas que fazem críticas que não tem nada a ver. Ah, não sei para que tem isso, não sei para que é comércio. Amigas estrelas, nós precisamos, nesse mundo agitado que nós vivemos, ter algumas datas para que a gente possa parar e fazer uma reflexão. É o Dia da Mulher, é o Dia das Mães, é o Dia dos Afrodescendentes, é o Dia do Dentista, é o Dia da professora, do professor. Você precisa parar e fazer uma reflexão para ver na história o que é que a gente evoluiu, o que é que de fato a gente cresceu, o que é que se construiu de novo dentro desse conceito do Dia da Mulher. Né? Qual é a liberação, a libertação? Então, o Chico Xavier, por exemplo, que eu sempre gosto de citar para vocês, e fazer essa conexão do mundo da ciência, do que se chamou de espiritualidade e com o emocional da gente. O Chico Xavier dizia assim, vai chegar um momento, parece que pelos prognósticos vai ser ainda nesse século, pode ser que seja mais no final, mas seguramente ali para depois de 2057, que a mulher não será mais obrigada a ter a gestação. Vão existir centros reencarnatórios, onde as pessoas vão fazer os contratos e depois vão buscar os filhos. E olha que interessante. Então, a mulher ser desobrigada da gestação é muito interessante, porque ela pode optar por ter o filho e gestar dentro de si, ou numa dessas instituições. Mas hoje,
Nós, mulheres, não temos opção. Nós temos que gestar. Se homens quiserem filhos, nós temos que gestar. Né? Não existe opção. Mas é tão bonito, é tão maravilhoso. Eu sou tão grata, por exemplo, à minha mãe, eu sou tão grata à Madalena, Nossa Senhora, né? A mãe de Jesus. Essas mulheres incríveis que passaram pela vida, e você vê, é tão mágico. Ser mulher é muito mágico. Você vê que a maioria das profissões, pelo menos eu me sinto muito mais confortável, né? Se eu vou a uma mulher ginecologista, a um dentista. Se bem que meu dentista é homem, é maravilhoso. Porque os homens são maravilhosos, né, amigas? Então, a gente fala do dia da mulher, o homem diz que o dia do homem é todo dia, né? Eles falam. Mas tudo isso é só uma brincadeira, a gente brinca e faz piadas com isso, como a gente faz com o time de futebol, enfim. Mas é muito incrível, porque não ser obrigado e fazer por livre e espontânea vontade é maravilhoso. E se existe um amor que é o mais próximo que Deus nos deu, que Jesus deu pra gente, é o amor de uma mãe. Porque uma mãe é aquela que compreende. Eu não estou falando daquelas que têm dívida kármica, eu não estou falando das exceções. Estou falando assim que a mãe é aquela que ela defende o filho, ela está sempre pensando no filho. Então tem uma frase que eu gosto por demais, que diz assim: ser mãe é ter o coração vivendo fora do seu próprio corpo o resto da vida. E amigas estrelas, é verdade, né? Eu fui casada e criei filhos que não eram meus durante 12 anos. E eu tinha uma preocupação, se chegasse de madrugada, se não chegasse, se não chegava, onde ia, com quem ia, se estava tudo bem. Aí você atormenta o adolescente pelo celular, mas a gente fica doido, né? Então, assim, não importa se o filho é um presidiário, se ele é uma pessoa que ainda não deu certo na vida, ou de repente é o que ele podia fazer, se ele tem uma grande profissão, não. Pra gente, o filho é o máximo. E não mexe com eles porque, né, é perigoso. Vibe Mundial 95,7